Então vamos começar esse vídeo falando sobre o profeta, ou seja, o apóstolo, né? O filme, desculpa, o apóstolo da Netflix, que fala sobre essa conjunção de seitas, renomando esse universo de vários, enfim, contratempos que nós temos como seitas. Então esses contratempos eles trazem diversos energias negativas ao povo. Uma menina manda uma carta para seus parentes e lá ela pede ajuda desesperadamente, porque encontra-se, tem que levar dinheiro para poder pagar as pessoas para poder sair dessa seita. Então é uma seita de pessoas que estão maquinando coisas espirituais e também saíram da sociedade e estão numa ilha. E aí o irmão dela, que é um missionário, vai a esse lugar. Só que na viagem de navio, ele recebe um papel e vê que a coloração do seu papel não está como a coloração do papel de outras pessoas. Então alguma coisa está acontecendo ali de errado, porque ele não está com o papel que deveria ser do papel das pessoas da ilha. Ele troca então com o cara e mais tarde vem uma avalanche, uma tormenta enorme e uma cabrinha cai em cima do seu colo e a moça na mesma hora, ele pega e salva a cabra e os participantes da seita dizem, não, isso é o destino, tem que passar, tem que ser sacrificial, é o destino. Então nós já começamos com uma seita sacrificial, um ritual até então normal, porque se vai matar um animal, o feto se parte do animal e automaticamente as grandes civilizações antigas, principalmente as civilizações de hoje, como rituais de espiritualidade, produzem esse tipo de efeito benéfico à humanidade. Divide-se o animal, tudo é sagrado. Então divide-se o animal e as partes dão para a pessoa. Mas ele joga o animal inteiro no rio, no mar, como aquilo fosse uma oferenda pacífica a um deus. E a grande deusa é a mulher, ela é considerada. Então entra na aldeia, lá estão todos reunidos, são diversas casas, igual nós tivemos ultimamente nos Estados Unidos, seitas que vieram a barraganhar diversos tipos de pessoas, e recentemente no Quênia houve mais de 500 mortes dessa seita que mandou as pessoas o fim do mundo e praticamente se executarem, se suicidarem, desculpa. Então essa seita, ela faz isso, ela mexe, as seitas mexem com o inconsciente da pessoa, porque trabalham no inconsciente do que pode vir, do que virá. Então o que virá, eu não sei o que virá está na frente. E o medo é o principal estopim desse tipo de pessoas, porque elas centralizam esse poder e centralizam. Então se uma pessoa chega e fala, tenho medo de fulano, de ciclano, de beltrano, você já começa a ficar alerta nesse sentido. Então muda completamente sua vida, é um círculo sem fechado, e aí começa toda essa história, aonde o homem vai para essa aldeia, lá eles querem buscar o cara que está com dinheiro, eles acham tem que ler a Bíblia deles lá, e lá ele conhece a Andréia, que é a filha do dono da seita, e ela promove diversas coisas ali e tudo mais, e há orações dentro desse lugar, principalmente a centralização do medo. Então as pessoas estão com medo, eu estou com medo, eu vou ficar nesse lugar porque eu estou com medo, porque eu vou sair da sociedade, porque a sociedade é vil, é cruel, as pessoas ali são pessoas que vagavam na rua, que faziam, que eram muitas delas prostitutas, e ali elas são santas, ali elas encontram paraíso, entre aspas. Mas não há paraíso, não há paraíso aonde é uma civilização com pessoas e aonde é o poder. O poder está em todas as circunstâncias e todas as esferas. O poder é psíquico, vai de cima para baixo e de baixo pode ser para cima, mas é muito subjetivo. Então nós temos que entender normalmente essa questão, porque ela vai viver nesse povoado, e nesse povoado, como tivemos nos Estados Unidos, a seita do povo, como tivemos Ramo, também nos Estados Unidos, outra seita Ramo. Então todas essas mataram 900 pessoas, são verdades, são verídicas, porque a lavagem cerebral, quando você sai da sociedade
E quando você se intitula um alto Deus, sem púlpito, sem Jesus, não há Jesus nesse púlpito, não há referência humana, começa-se o fanatismo. E as igrejas luteranas, poucas delas, sabem o limite disso. A maioria já não tem essa conotação porque se retira a Deus. Então, o que eu estou vendo ali no palco? Eu estou vendo um único homem que representa Deus. Então, isso vai pirar a cabeça dos outros. A cabeça das pessoas vão entrar numa sintonia dessa frequência, uma sintonia de desequilíbrio. Então ali começa o desequilíbrio, ali começa uma deusa, uma terra envenenada que não produz absolutamente nada. É uma terra vulcânica que não produz nada. E eles começam a fazer sacrifícios. Tem uma cabana onde há uma deusa, uma mulher que toma sangue humano. Eles têm que tirar sangue dos braços e botam nos vidros para alimentar esse ser, para a terra, para produzir a terra. A terra não produz absolutamente nada e começa essa guerra porque o rapaz, ele sabe que o cara tá ali e ele pega a moça que era refém, bota na arena e diz que ela vai ser sacrificada. E aí ele entra em colapso, choque, ele luta com um cara que também era um revolucionário que entra no barco, que não sabia nem nada de Bíblia, nem nada de coisa. Ele luta com esse rapaz e lá ele lutando com esse rapaz, ele salva o rapaz e o dono da seita faz um pacto de sangue com ele. Tudo ali é sangue. Então, se tudo ali é sangue, há um ritual. Rituais que não são sangue humano, diferentemente de ofertas pacíficas como comida e sangue de animais. Sangue de animais porque você vai matar um animal, você vai oferecer as partes do animal e até aí tudo bem. Abraão fazia isso, todos faziam isso e continuam fazendo. Então, os ortodoxos. Então, isso tudo é uma questão que pacifica Deus. Agora, quando você entrega uma criança, entrega um ser como vivo, né, como na Bíblia se tem infanticídios, é outra história. Então, é perigosíssimo isso, porque ali é esse tipo de situação. A menina, então, fica grávida de um povoado do chefe, do segundo mentor. E ela quer se casar com o rapaz. O rapazinho faz os votos com ela. Aí o pai entra e diz que ela tem uma semente maligna na barriga. Só porque ela está grávida com 16, 17 anos. Vamos matar essa mulher. Vamos ofertar ela. Então ele mata, esfaqueia a filha, culpa o rapaz. E bota o rapaz numa mesa pública diante da deusa, aonde ele perfura o cérebro do rapaz. Perfurando o cérebro, ele coloca uma semente dentro do cérebro do rapaz. Tudo ali é semente. A deusa é mantida numa cabana. É uma senhora velha que come sangue o tempo todo humano. É uma coisa bárbara, uma coisa elemental. E principalmente o desvio psicológico humano onde acontece esse tipo de rituais. Para você manter uma sociedade, você tem que impor o medo. E se você mantém com medo, não é uma sociedade saudável, é uma sociedade doente. Daí a limitação da religião para a ditadura. Então, a diferença tivemos que muitos processos onde os padres e pastores tornaram-se mentores e líderes políticos. Outra circunferência que é muito perigosa, misturar religião, política e etc e tal. Você pode ter uma palavra de política, mas não implementar isso ou fazer isso uma luta diária, lavando a cabeça das pessoas que vão ao seu púlpito ou ao púlpito da pessoa, porque aí é uma ordem diferenciada. Apesar de entendermos que Jesus, ele tinha cunho político. Tinha cunho político em todas as suas passagens no Novo Testamento, era de cunho político. Então isso tudo transforma a mente das pessoas nesse diagrama e vai até o fim. Ele descobre que aí toca fogo no local, ele é perseguido, luta com o cara, ele é esfaqueado, no final elas estão presas, acorrentadas, ele mata a filha, o rapaz que mata a filha toma a aldeia toda e diz que o profeta é enganoso, engana as pessoas, que não há Deus ali. Ele pega a filha do profeta, prende a filha do profeta e prende a menina que era do missionário. O missionário que estava ali já tinha ido para a China, sofreu em 1800 e pouco, sofreu diversos atentados na China, ele sai dali já com know-how da China. Então ele é um guerrilheiro missionário. Ele luta ali bravamente, é esfaqueado pelo segundo mentor e as meninas pegam a corrente que estão amarradas e não atiram nele. Enforcam ele na corrente e assim, mas ele não deixa de ser esfaqueado. Ele vem pelo caminho, todo sangrando, e enquanto isso o líder tomou um tiro e está vindo.
Eles pegam um barco, todos dentro do barco, que o dono do barco já queria ir embora com o filho dele é morto naquela ilha, e ali tornou-se um infanticídio total, porque não é uma sociedade, é um fanatismo. É um fanatismo, e onde há o fanatismo, há uma liderança ditatorial e perigosa, onde tinham instrumentos de tortura. Dentro da cabana, o cara é colocado, picam sua mão antes dele ir para o caminho de fuga. Picam sua mão numa máquina de moer carne. Tem um homem que é lobotizado, que alimenta a deusa. Ele então vê aquela mulher naquela condição, pega querosene e joga em cima dela. Ela diz: me liberte. A mulher totalmente ensanguentada, se alimentando com tubo com sangue e vísceras. Há um tanque onde jogam resíduos de sangue humano, sacrifícios humanos. Então eles são antropofágicos, com antropofagia, onde uma começa a ter antropofagia, todos ali no fim vão ser antropofágicos. E aí começa porque estão abastados da sociedade, não há leis, não há nada, numa terra que ninguém vai, porque é uma terra com sedimentos de enxofre e vários sedimentos de vulcão perigosos até a vida e a nutrição. Então, viver ali é um ato de coragem, praticamente. E eles vão viver ali, vão experienciar isso. Então, o missionário, então, taca fogo nela para libertar ela, taca fogo na cabana e sai dali. E vindo pelo caminho, está todo ensanguentado, muito ruim, ele pega e deixa seu rastro de sangue no caminho, no chão, aonde o capim começa a crescer. Indo embora, ele abraça a irmã dele e diz que ele fez isso por amor e que vai sempre lembrar dela. E ela vai pro barco junto com a Andréia. A Jennifer vai pro braço junto com a Andréia e elas vão fugir daquela ilha junto com os moradores. De longe, na encosta de cima, vem o líder que consegue se salvar. Olha aquele missionário no chão, sanguentado, aonde começam as flores a crescerem, a raiz a crescer. Outro ser que vai ser alimentado ali, praticamente. Porque a ideia não morre, a ideia está dentro da mente, do inconsciente coletivo das pessoas, e ela não morre. Então ele vai ser alimentado por outros que virão e farão novas aldeias ali, porque ficou o líder e ficou o pastor. E o chão começa a irrigar flores, 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 porque a terra foi alimentada com sangue. Essa é uma história que é verídica e acontece isso em muitos lugares, e até hoje nós estamos vendo pessoas de muitas condições vivendo sobre esse mesmo tipo de condição humana, porque não tem religião, não tem púlpito, não tem Deus, não tem uma referência humana de Cristo ali naquele lugar, o que se torna um lugar profano, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente e contadora de histórias. Obrigada por sua observação.